Rodrigo, tudo bem, Neva? Olá, Que tudo bem com você? maravilha! Então, eu estou aqui conversando com tus amigos, o Bill está aqui, a Marcela já falou um oi para você, o Marta Lagarde está aqui, nossa querida Gi também está aqui. Que ótimo, Ah, de sua turma preciosa. Que que ótimo. bom. Então, vamos começar. Estou esperando a Daniel, mas dá para começar um pouquinho. Claro, Quer claro, fazer uma podemos começar. pergunta, Rodrigo? Para quebrar o Ah, gelo, como se fala em... Não sei se em se fala isso português? em espanhol ou não, pero quebrar o gelo é, vamos lá, né? Vamos começar a conversar. Sim, nós falamos em português também, para Ah, quebrar o tem gelo. a mesma expressão, né? O mesmo significado, né? Então, tá Sim, o mesmo significado, exatamente. ótimo. Bom, podemos, enquanto esperamos o Daniel, podemos conversar. Eu queria saber, você, Ivete, quando você recebeu o texto, você viu pela primeira vez o texto, o que que você pensou, o que que você achou do texto? Eu amei, adorei ele, fiquei encantada. Primeiro, assim, não posso falar muito porque não quero dar o spoiler. Se não vai dar todo spoiler aqui do livro, não quero fazer isso. Mas vou falar como editora, tá? Como editora, como editora Tá bom. está realmente muito, está incrível, está super bem escrito, tem uma voz muito, muito bacana, né? O personagem, falando de ilustração, ai, Daniel Claroná fez um trabalho maravilhoso. Então, eu que vocês fizeram um perfeito casal, como se fala, né? Realmente, eu já he falado muito disso, autor, ambos são autores, mas ilustrador e autor, escritor, têm que ter essa sinergia juntos, né? Porque de aqui a pouco vão haver eventos, né, presenciais. Então, nada melhor que ter essa ótima química entre autor e ilustrador e vocês estar participando juntos de eventos, né? Ou ambos torcendo por este livro que seja um sucesso, né? Então, acho que foi fantástica a ideia de reunir a vocês, né? De que Daniela aceitasse participar neste projeto como ilustrador. Y como editora estoy feliz. Realmente acredito mucho en tu libro, en tu historia, ¿no? Y sobre todo Obrigado. no personaje. Ese personaje va a conquistar los corazones de las crianças y acredito que de los pais también, de todos, la verdad. ¿No? Es un libro que está escrito pensando para una faixa etária, ¿no? Mas también Uhum. é um livro que é para todos, né? Para todas as idades. Ele desperta uma inspiração, né? Então, ele desperta uma atitude maravilhosa, né? Que nós, como adultos, temos que adaptar essa atitude em nosso dia a dia, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com as palavras para não falar do fim da história. Não, mas eu entendo o que você está falando quando você fala que também é para os adultos, porque, na verdade, quando eu escrevo, eu penso no adulto também, porque, afinal de contas, muitas vezes são os pais ou os professores que vão ler o livro para a criança, né? Então, Sim, tem que ser um livro que o adulto também acabe gostando e que fale com o adulto de alguma forma, porque se for aquele livro muito chatinho para o adulto, ele não vai ter interesse de ele ler para a criança. Então, sempre quando eu escrevo, eu penso muito no adulto também, que vai estar ali por trás. com certeza, com certeza. É incrível, porque um escritor, né, dentro de lo que eu já falei também muitas vezes, ele antes de escrever, ele tem uma ideia, né? E quando ele tem uma ideia, ele precisa saber para que público ele está falando, né? Qual é a intenção de escrever, né? Porque não é escrever por escrever, né? Escrever por escrever é muito fácil, né? Relativamente, qualquer poderia escrever de hoje para amanhã, né? Mas Aham. pensar com o coração, escrever com a alma, né? E traduzir isso em um excelente livro, eu acho que os autores, né, que estão aqui presentes hoje concordam com isso, né?
Então, vamos a... Eu não sei se Daniel está tratando de entrar, mas deixa eu só ver aqui em meu WhatsApp, rapidíssimo, ver se ele me manda uma mensagem, tá? E você quer fazer alguma outra pergunta? Quer falar com alguém? Quer perguntar algo para as amizades que estão aqui conosco hoje? Bom, primeiro eu queria agradecer a todos que estão assistindo, né? Eu vi que tem alguns amigos aí, fiquei bem contente. E sim, se vocês também tiverem alguma pergunta, quiserem saber alguma coisa sobre o processo criativo do livro ou sobre personagens, sintam-se à vontade para perguntar também, né, Ivete? Sim, claro, claro. E podem, Estamos esperando. isso, podem automaticamente apagar ou não o microfone, né? E podem conversar, né? Ah, isso, exato. Enquanto se vocês quiserem falar também, vocês podem ligar o microfone e falar, eu tinha uma pergunta para o Rodrigo ou para o Daniel. Isso. Daniel é o ilustrador, para quem não sabe, que fez os desenhos do livro. Nós estamos esperando ele entrar para ele também falar um pouquinho. Mas se vocês tiverem alguma pergunta... Beleza. Então, vamos começar. Vamos começar e daqui a pouco já entra Daniel conosco. Rodrigo, vamos conversar. Diga. Quem é Rodrigo? Para que a gente te conozca um pouquinho mais. Tem pessoas que conhecem um pouco de ti, outras conhecem muito de ti. Mas quem é Rodrigo e por que Rodrigo decidiu escrever livros para crianças? Well, bom, vamos lá. É muita coisa, quem é Rodrigo? Tenho várias perguntas, viu? Não, mas então vamos lá. Na verdade, meu nome é Rodrigo Bruno, para quem não me conhece, eu sou formado em História, minha primeira formação como História, trabalhei como professor de História, de crianças, adolescentes. Depois eu estudei teatro também, tanto no Brasil quanto na França. Fiz curso de teatro, trabalhei como diretor de peças teatrais na França, e mais recentemente estudei e fiz uma pós-graduação, uma especialização em literatura infantil, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou morando no momento. E eu sempre gostei muito desse universo infantil, né, de ler livros infantis. Eu sou do tipo que vai no cinema ver uma animação, um desenho animado. Sempre gostei muito e consumi muito livro infantil. E durante a pandemia, como todos estávamos parados, sem ter muito o que fazer, e começou a surgir muitos cursos online, cursos de outras cidades, em São Paulo, por exemplo, que eu não poderia fazer, porque, né, não moro lá. Começou a surgir tanto curso assim, e eu achei interessante. Falei, vou começar a fazer, já que durante a pandemia não tem muita outra coisa para fazer. E eu me apaixonei ainda mais por esse universo que eu já gostava, e escrevi um primeiro livro no comecinho da pandemia, em março, abril de 2020, que foi publicado no final de 2020, né, esse livro. E depois disso eu falei, uau, eu gostei muito de poder passar alguma coisa com o livro, de contar uma história, e foi assim que surgiu, né? O porquê escrever, a pergunta por que escrever, foi assim, eu acho. Eu sempre já gostei sempre gostava do universo infantil, uma coisa que eu, desde pequenininho, até hoje, adulto, eu ainda consumo desenho animado, livro infantil, e então, para começar a escrever eles, foi assim, um pulo. E você está pensando só escrever para crianças, ou também para adolescentes, ou para até, não sei, talvez para adultos? Porque você tem uma capacidade enorme, Rodrigo. Como editora, eu posso ver isso realmente. E, además acho que o que te ajuda muito é que você estudou também teatro, né? Sim, Então, muito, eu acho, porque... já tens aí umas maravilhas de aprendizagem por esse lado, né? Olha, eu acho que você tem toda a razão aí, porque, na verdade, o fato de ter estudado teatro realmente muda tudo, e chega a ser um problema às vezes. Por quê? Porque eu, como diretor teatral, quando eu vou dirigir uma peça de teatro, eu projeto tudo já. Eu já penso no cenário que eu quero, onde vai se passar o lugar, que tipo de roupa o personagem vai estar usando. Mesmo que seja o figurinista que desenha, ele desenha a partir de uma orientação do diretor da peça teatral. Então, quando eu escrevo, eu também sou muito visual. Eu já penso, eu gostaria que se passasse no cenário tal, o personagem vai estar na praia, vai
enfim, já faço toda a parte visual na minha cabeça. E aí chega um problema, porque eu não sou o ilustrador, ou seja, eu crio todo o visual que não é o que vai estar no não livro. sei. Não sei se Não é o você visual, vai querer ser exato. ilustrador ou não, não sei. Mas ajuda muito, porque o fato de você ter que pensar tudo no teatro para fechar aquele produto, cenário, figurino, iluminação, tudo tem que fechar num produto único que corresponda ao resultado que você quer. Então, eu ter esse lado diretor teatral me ajuda a escrever, porque eu tenho que pensar num universo inteiro quando eu crio um livro, né? Tudo que vai se passar ali. Eu acho que realmente ajuda muito e, sim, como eu falei, tem esse lado que quando que eu mando um livro para um editor, para um ilustrador, pensando uma coisa e recebo com outro resultado, que é também muito incrível, porque para você ver como o livro ele dá diferentes possibilidades. Então, tanto a possibilidade que eu pensei quando eu escrevi, como a possibilidade do ilustrador que ele pensou quando ele leu a história e concebeu uma outra coisa, e esses dois juntos vão criar uma terceira coisa, que é a coisa que o leitor vai perceber quando ele lê, né? Misturando a minha percepção do ilustrador e vai criar uma terceira coisa ali, na junção dos três, né? Então, talvez não nos vai surpreender se, de repente, vemos um livro para outra audiência, para outro público, para outra faixa etária, quem sabe, né? Olha, pode Nos vai ser. Não é meu surpreender, pode projeto no ser. momento, mas pode ser. Principalmente histórias adolescentes, eu gosto muito, Com assim, certeza, também. eu veo isso em ti também, com certeza. Então, o Daniel está aqui conosco. Daniel, tudo bem? Ah, Boa que bom. noite, um grande abraço para você. Olha, temos muitas amizades, temos alguns comentários. Cristina fala, Rodrigo, parabéns. Também Ah, ela fala obrigado. como fazer para comprar. A gente vai falar daqui a pouquinho como fazer para comprar, onde que o livro está, né? Porque é um e-book. Estamos lançando o livro em formato digital hoje, né? E temos, sim, um compromisso enorme de tener ese libro también impreso. Entonces, este año también vamos a tener ese libro impreso, ¿no? Y también Giliana fala, tem vontade de escrever roteiros infantis para teatro, Rodrigo. Ela falou, ela está perguntando isso, Gi. Você tem vontade de escrever roteiros para teatro? Sim, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, eu tenho muita vontade de escrever peças teatrais infantis, ou mesmo adaptar algum livro que eu já escrevi em forma de peça teatral. É uma coisa que é uma outra paixão minha, além da literatura, o teatro, sem dúvida alguma. Beleza. Entonces, así como yo pregunté quién es Rodrigo, ¿no? Y para quién escribe o por qué escribe, ¿no? Vamos a preguntar para Daniel, para darle la bienvenida a Daniel, nuestro querido mentor también de nuestro curso. Ya vamos a hablar de aquí poquinho también cómo a gente se conoció. Y Daniel, yo quiero preguntar para você, hay personas que tal vez no conocen a você, y yo quiero saber quién es Daniel. ¿Quién es Daniel y para qué, Daniel, para quién você ilustra y cómo comenzaste a ilustrar livros? Bom, boa noite a todos. Me desculpe aí o atraso, eu tive que, na última hora que eu tive que reiniciar o computador, não estava funcionando aqui o Zoom, tive que reinstalar e demorei um pouquinho para entrar. Imagina. Bom, boa noite a todos, uma satisfação estar encontrando com vocês. O Rodrigo, primeira vez que eu encontro, depois de a gente ter finalizado o livro, a gente não conseguiu conversar ainda, né? Hoje que a gente está se encontrando aqui, a gente vai trocar Muito umas prazer. ideias. E a gente você mandou umas mensagens no Instagram, né? Depois que finalizou o livro, mas a gente não teve ainda essa oportunidade de sentar e conversar. Então, acho que hoje, como lançamento, ainda vai ser tem o calor, ainda a gente está discutindo as primeiras impressões, né? Depois do livro pronto, que é sempre um momento bem rico, assim, de conversa. Bom, eu sou o ilustrador, né, da obra O Grande Dia, do Rodrigo. É um texto que eu acho um texto, é um bombom, né, muito gostoso, pequenininho, você, né, degusta, assim, cada mordidinha que você dá nele, né, é um texto muito gostoso. Eu espero realmente que chegue até muitas crianças, porque é um texto bem
além de ter uma mensagem né, da maternidade, né, do suporte emocional que a gente leva para a vida toda, né, que é através da presença materna, tem assim, o tempo certo da piada, né, o tempo certo do texto acontecer, que é realmente muito legal de ver uma obra que é para crianças muito pequenas, né, mas com uma concisão muito bem pensada. E eu espero ter chegado naquilo que o Rodrigo esperava, né, na produção visual. A Ivete, sei que ela ficou desesperada comigo muitas vezes, né, porque é um processo que teve um refinar e o refinar, né, a gente vai por mim, eu quero mudar o livro, até na hora que ele tá entrando no prelo, eu tô lá querendo mudar alguma coisa. Mas foi um processo muito prazeroso, assim, de fazer, um livro muito gostoso de fazer. Bem, eu sou ilustrador já há mais de 20 anos, 25 anos, mais ou menos. Comecei, né, porque, na verdade, eu venho de uma família que é ligada às artes. Meu pai era diretor de teatro, então eu cresci dentro, né, desse ambiente sempre assistindo peças, nos bastidores de peças, né, peças adultas, peças infantis. Então eu cresci meio que vendo essas coisas, né, muito em contato com literatura, com música, e naturalmente a gente acaba tendo amizades também né, de pessoas que também lidam com cultura, com arte. Comecei a fazer um curso de escultura em Ribeirão Preto, na minha cidade natal. E daí o curso de escultura me levou, eu cheguei a participar de alguns grupos de teatro também, muito por influência da minha família. E logo eu percebi que eu não era do teatro, que eu não era do teatro porque, assim, eu fui para o teatro como ator, né? Como ator, eu não funciono, não tenho talento nenhum para atuação. Mas eu gostava apesar de ser muito tímido, de não ter aquela desenvoltura que os atores têm, né, de experimentar a expressão, né, e eu sempre fui muito retraído. Eu entrava em exercícios de improviso no palco, assim, era um vexame, né? Mas eu gostava muito do ambiente, eu gostava muito das coisas que eu estava bebendo, conhecendo autores, entendendo sobre cenografia, sobre iluminação, a própria arte mesmo da encenação, né? Como eu tive um diretor que era, ele cuidava muito assim, com os quadros que se montam, né? Como os quadros se montam e se desmontam em cena, né? Como se compõe uma cena, como compõe um quadro mesmo, dentro com a expressão dos corpos, como os corpos se compõem, como os atores vão compor a cena, e isso me interessava mais no teatro do que qualquer outra coisa. Então, eu gostava muito de ver o diretor dirigindo. Eu ficava sentado na plateia vendo como que ele montava cenas, e era um grande barato. E aí eu comecei a fazer um curso de escultura, acabei vindo para Curitiba, porque em Curitiba havia um curso superior de escultura, acho que deve ser o único no Brasil, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde eu me formei, né, como escultor. Mas durante a faculdade, na época de faculdade, começaram a aparecer pedidos de ilustração, né, para editoras, e comecei a produzir um aqui, outro ali, e não parei mais, né? A ilustração me sugou, assim. E na ilustração eu encontrei o lugar que eu gosto de estar, porque de certa forma eu sou o encenador, né? Eu sou o iluminador, né? Eu tenho esse controle de criar, da criação artística, que no coletivo eu não funcionava bem, né? Por ser muito tímido, tal, não funcionava bem para a arte coletiva. Na arte mais solitária ali eu vi que eu conseguia me expressar melhor. E aí são 20 e poucos anos. Uau, que legal, que bacana, que ótimo. Deixa eu dizer, eu tenho tantas perguntas. Uma das perguntas que eu queria que você falasse, Daniel, realmente esse personagem é um encanto. Como você chegou à criação dele? Né? Qual foi o processo de pensamento, de
de dizer, esse é nosso querido Dirk, né? E como nasceu esse personagem em tu criação, porque sabemos que Rodrigo nos vai falar de como nasce esse personagem na escrita, né? Mas na ilustração, fala para nós um pouquinho, como tu trabalhas como ilustrador? Então, no Dirk, foi uma coisa assim, quando a gente começa a fazer um trabalho de criação para um livro literário, que é uma parceria, né, estou ilustrando o texto, né, de um outro autor, eu fico assim, eu tenho primeiro assim a preocupação de fazer alguma coisa que chegue no imaginário, apesar de a gente não ter conversado sobre isso, né, que o autor goste, né, que o autor sinta que aquele personagem que ele criou está representado ali. E no caso do dragão, porque a gente tem referências, né, culturais do dragão como um animal super fabuloso, fantástico, com muitas escamas, né, com detalhes, mas eu quis fazer assim, com o mínimo possível. Não quis criar um dragão cheio de detalhes, cheio de escamas e, né, de uma anatomia, como a gente tem um dragão chinês, por exemplo, né, ou o dragão que a gente vê ali no Senhor dos Anéis, aquele dragão, né, que você se vê aquele animal, você fica encantado com tanto detalhe, né, com tanta beleza anatômica, né, que eles encontram na criação desse ser mitológico. Eu quis assim procurar o mínimo, né, e assim a minha tendência era fazer só um balãozinho, né, fazer um balãozinho assim, aqui a tela, eu tô com dois monitores, aqui me perco. Esse assim, praticamente só um balãozinho com uma pontinha, dois olhinhos, e ser o mínimo possível, porque eu queria encontrar na expressão dele, ó, no diferencial, né, nas expressões dele de medo, a expressão reticente dele de se lançar ou não se lançar. Eu queria encontrar o valor principal nas expressões que eu ia dar a ele. E foi essa a procura, assim. Eu fiz os estudos, mandei para vocês, né, tive o parecer positivo, mas ainda assim vocês viram que eu fui modificando algumas coisas, né? E no final, assim, que eu percebi que que era melhor ele ser amarelo, porque amarelo é a cor da infância, né? Assim, é uma cor, quando a gente faz aquele estudo dos temperamentos e as cores, né? O sanguíneo, o temperamento sanguíneo, o temperamento mais infantil, assim, ele é relacionado com o amarelo, né? A cor da ludicidade, da intelecção, mas dessa intelecção, assim, né, do sol, né? Da percepção aberta, né? Então eu achei que ele tinha que ser amarelo. Isso foi só no final que eu acabei mudando ele para amarelo. Achei que ele ficou mais infantil, assim. O que traz Daniel é a experiência, né? O que traz Daniel é também todo o que ele conhece, todos esses anos de ilustração, de profundizar até no color, né, do personagem, o porquê ele chega até esse amarelo, o que representa, o balão, a ideia dos dois pontitos, né? Ou como falei com Rodrigo, é realmente uma expressão minimalista, né? E menos é mais, e minimalista é mais difícil, eu acho, não, Daniel? É mais difícil chegar a uma simplicidade de um personagem que uma criança possa realmente, no momento, né, identificar-se com ele, querer abraçar ele, que fazer um dragão, como tu falaste, né? Talvez um dragão grande ou com muitas cores, intenso. Então, eu acho que tu trabalho, quando tu fazes um trabalho minimalista, simplista, ele é mais difícil de conceptualizar. Estou certa ou para ti é mais fácil conceptualizar uma ideia mais simples, mas difícil? Geralmente isso, aquilo que é mais simples acaba sendo mais difícil, porque você tem que ser muito preciso, né, no que você faz, né? Sim. E quando você põe muitos detalhes num cenário, numa imagem, às vezes você pode esconder deficiências suas mesmo
né, em muitos elementos, né? Quando você vai ser muito essencial, você tem que ser realmente preciso na colocação, na posição, na expressão, né? Não, E para mim é mais difícil. o Sandra está falando, vocês trocaram muitas ideias antes de iniciar as ilustrações ou foi mais no suspense? Ah, você quer contestar a pergunta, Daniel? Não, a gente trocou algumas ideias, né, básicas e na verdade, assim, para mim, o trabalho ele começa muito com as informações mais objetivas assim, número de páginas, toda a parte da conformação física do projeto. Isso já me dá muitas pistas assim de como criar, porque essa primeira delimitação, sabe, como você vai dividir o texto, né, em quantas páginas, ou a posição do texto na página. É muito texto com espaço pequeno para ilustração, ou é um pouco texto com bastante espaço para ilustração. Essas primeiras informações, elas já meio que começam a detonar a criação, já. Você vai começar a visualizar em cima dessas informações. E sobretudo o tamanho, né? O tamanho, o formato de como ele vai ser, se vai ser vertical, se vai ser horizontal. Formato, exatamente. O tamanho também, né? Ele te ajuda também a visualizar a liberdade, né, de expressão do artista, que neste caso eu queria solamente fazer um comentário, Sandra. Na verdade, eu tenho muita sorte demais de poder ter trabalhado com Daniel neste projeto, né? Porque realmente ele não precisa de direção. Então, eu deixei ele livremente para criar, né? E foi um presente que nos está dando, tanto para Rodrigo como para mim, e contar com ele neste projeto é realmente maravilhoso. Então, de verdade, Daniel, obrigado. Muito obrigada. Obrigado. De todo coração, de verdade. E, Não, feliz. E Rodrigo, você quer conversar sobre como criou Dirk? De onde nasceu esse personagem? Fala para nós. Vamos lá. No primeiro, eu fiquei bastante surpreso de saber que o Daniel também é do mundo teatral. Que legal. Sim. Eu não sabia. Isso ajuda muito, né? Como a gente estava falando agora há pouco, né? Porque você pensa em tudo quando você está no mundo teatral. Tem que pensar no figurino, no cenário, na iluminação. E você cria um universo. É legal saber que o Daniel vem dali também. Como vem o Dirk? Então, minha ideia, na verdade, a princípio era trabalhar um pouco a questão do medo, né? Porque o livro aborda, de certa forma, isso, o medo de alguma coisa diferente, alguma coisa nova, o medo de se lançar uma coisa desconhecida. Então, a ideia partiu do medo, mas eu não queria ser muito didático, pegar um menininho que está com medo, eu não vou falar explicitamente, senão posso dar também algum spoiler do livro, mas eu não queria ser muito didático, e eu queria abordar o medo de alguma forma. Então surgiu sempre essa figura do animal ou de alguma coisa assim, um monstrinho que sempre acaba ficando mais lúdico e aproxima da criança, principalmente a criança menorzinha, né? Eles gostam muito quando é um animal ou um monstrinho. E então surgiu essa ideia de pegar a princípio eu pensei num pássaro, mas depois acabei mudando de ideia para um dragão, porque é uma coisa mais fantasiosa, vamos dizer, mais mitológica, e eu gosto muito, e o dragão casava bem com a minha ideia que também poderia ser o pássaro. Eu não posso falar, é difícil falar sem dar muitos spoilers, né? Porque é um pássaro ou porque é um dragão. Mas então a ideia, na verdade, é essa. Eu queria falar sobre o medo de alguma coisa diferente, o medo do desconhecido, mas sem ser muito didático e sendo lúdico. Foi daí que surgiu, porque eu fui uma criança medrosa quando pequeno. Eu não estou falando dos medos mais simples, eu estou falando de medos mais complexos, né? Sei lá, e eu acho que de certa forma eu queria falar sobre a minha criança, talvez também, a minha infância, quando eu escrevi. Tanto que o primeiro livro
que eu publiquei, infantil, o primeiro infantil que eu publiquei em 2020, também aborda o medo de uma outra forma, uma outra perspectiva, mas também, de certa forma, é o medo estamos falando de medo, um medo diferente do medo do Dirk, desse livro, mas também, eu acho que era um pouco a minha infância ali. Surgiu Beleza. daí. Hoje está falando, eu lembro do pássaro, e Sandra fala, a mudança para o dragão foi perfeita. Então, vamos falar por que elas estão falando esses comentários. Então, elas estão falando esses comentários porque elas, junto com Rodrigo, participaram da primeira turma em 2020 que Espacio Mercado Libros, que es como si fuese una escuela online del área digital, nació, ¿no? Y yo tenía mucha voluntad de poder dar algo en retorno a todo lo que he recibido, ¿no? Y yo quería hacer gratuitamente ese primer curso, ¿no? Y también conocer quién iría a hacer él, por qué, ¿no? Entonces, a gente abrió ese espacio, acho que fueron un poquito más de 20 horas, entre 20 y 24 horas en total, ¿no? Onde o tiempo iria passar super rápido, né? Foi uma turma muito pequena, mas muito aconchegante, muito sincera. Eles realmente colocaram o coração na mão, na caneta, né? E se dedicaram a fazer um trabalho maravilhoso, onde tínhamos ilustradores, né? Com sonhos deles querer crecer en esa carrera y publicar un libro. Tenemos descubrimientos nuevos, ¿no? Como Rodrigo, que nada me hace más feliz de tener un autor que no tiene una historia de publicar 20 libros, 50 libros, 80 libros. Para mí es otro presente el poder achar essas maravilhas no Brasil, né? E que seja um autor brasileiro, mesmo que ele é franco-brasileiro, mas é brasileiro. e realmente é uma descoberta muito bacana, Rodrigo. E nessa turma a gente se conheceu e aí começamos a formar, sonhar, né, ideias, e algumas dessas ideias fecharam, né, outras estão ainda sendo trabalhadas, talvez estão nas gavetas, e depois essa turma vai retomar essas histórias, né, e quando fechamos esse curso, eu pensei na ideia de poder convidar profissionais para poder dar uma pitoca, não sei se fala isso assim em português, né? Mas eles tinham que falar, comentar, porque eu já conhecia a história demais, já não podia opinar, né? Eu precisava de profissionais que participassem. Então, eu convidei a Daniel, aí foi o encontro por primeira vez, Daniel aceitou, e Daniel, com todo seu coração, também muito amavelmente, ele participou do encerramento do curso, com opiniões. E também Marta Lagarta, que está conosco aqui presente, também convidei a ela. Eu estava pensando nesse conjunto de uma opinião de um autor e de uma opinião de um ilustrador, né? Então, isso ajuda muito para aqueles escritores que querem publicar um livro e que estão olhando e escutando opiniões de gente que já se formou e que já tem muita experiência nisto, né? E daí, quando cada participante leu sua história, uma das histórias realmente que nos conquistou no coração foi a de Rodrigo, porque ela já estava pronta, ela já estava bem fechada, né? E de aí que oferecemos a Rodrigo publicar o livro. E Daniel, não sei se você quer comentar alguma coisa, e também vamos a convidar a Marta, porque Marta está aqui conosco, e Marta também pode, talvez, dar alguma fala para nós, Marta. Boa noite a Marta! Boa noite. Foi um prazer ter dado os pitacos, né? Como diz a Ivete, os pitocos. Mas pitoco, Ivete, criança. É uma maneira carinhosa que no Rio Grande do Sul chama criança, pitoco. Então, é um pitaco de pitoco, né? Tudo bem.
Tá tudo certo. Marta, se eu não sei a palavra de invento, tá? De invento. Ficou bom, pitatoco, pronto, tá ótimo. Mas foi um prazer participar da oficina, né, dando alguns palpites, e depois, na finalização, eu, como boa lagarta, logo farejei o menino, o Rodrigo. Né? Falei, esse aí é do ramo. E depois fui descobrir que ele era aluno do Celso, parceiro meu. Eu também fiz teatro, como atriz, e dirigi também. O Celso também é ator. Então, um vai conhecendo o outro, né? Aí eu logo achei que o livro dele estava pronto. Tinha material, que eu não sei como é que vai, muito bom, todos eram bons, mas o dele estava mais próximo, assim, né? Do fechamento. Então, é bem legal, né? Você vê o garoto assim, né? Achei muito legal e confirmou meu instinto, que era ele mesmo. E conhecer o Daniel também foi uma alegria, que eu não conhecia, né? Ele lá, eu cá, ele muito assertivo, fala, pá, 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 vai falando, não só para desenhar, para ilustrar, minimalista, mas como para falar também, né? Vai pá, 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 pá e pronto, né? E então é isso. E também reforçar esses nossos laços, né? Que nós já temos desde a Feira de Bolonha. A Ivete me ensinou a tomar Aperol. Eu não sabia. E por aí vai. É um prazer, tá? Muito legal. Obrigada, Marta, por estar aqui presente. Obrigada por haber aceitado esse convite, esse primeiro convite, né? E realmente, então, é assim como Daniel conhece a Rodrigo e Marta também conhece a Rodrigo. E, Daniel, você quer conversar sobre esse primeiro encontro quando você participou do curso? Foi um prazer, foi um bate-papo muito bom. Né? Também não conhecia, eu já conhecia a Marta, mas não conhecia ela falando, né? Ela conversando. E foi um bate-papo muito rico, eu me lembro bem. E foi bem isso, né? Acho que tinham vários projetos que eram interessantes, que foram apresentados, mas a gente percebeu que o Rodrigo já estava redondo, né? Já estava pronto do texto dele. E para mim, assim, eu trabalho, no meu trabalho, eu trabalho muito solitário, eu trabalho de sentar na minha prancheta, no computador e executar meu trabalho. E então a gente passa, tanto que, assim, quando começou a pandemia, para mim, assim, começou a pandemia, não mudou nada na minha vida, porque minha vida era aqui, na minha prancheta, praticamente na minha prancheta o dia inteiro. E a pandemia não mudou muito a minha rotina. A gente acaba trabalhando sozinho e muito sozinho, porque os trabalhos são trabalhos que acabam puxando muito, a gente acaba ficando muitas horas no dia, né? Minha esposa também é ilustradora, então a gente se entende bem nisso, a gente entende bem um ao outro, né, nesse processo. E esse momento né, que a Ivete, o convite da Ivete, né, de dar o curso, foi interessante para mim, porque eu já tinha dado alguns outros cursos, de vez em quando acontece, da palestras e tal, mas são situações mais pontuais para mim. Então, e para mim é interessante que é o momento de parar assim e tudo aquilo que a gente está aprendendo, que a gente está lendo, que a gente está experimentando, a gente organizar, né? E é muito importante pensar o trabalho, né? Conceituar o trabalho, né? Conseguir falar aquilo que a gente, né? Que a gente às vezes tem como uma intuição, tem que organizar conceitualmente mesmo. Conforme a gente organiza conceitualmente, a gente vai repassando as trilhas, né? Revalorizando aquilo que a gente já viveu, tal, a gente vai se testando, vendo o que a gente realmente sabe daquilo que a gente está. Então, para o desenhista, para o ilustrador, acho que é fundamental assim, ter esse momento. Eu conheço muitos artistas que não conseguem falar sobre o trabalho. Tem trabalhos fantásticos, são ótimos ilustradores ou ótimos pintores, mas quando eles vão falar sobre o trabalho, assim, eles se perdem, não conseguem, porque assim, não tem
esse é um exercício, né, de você parar e conseguir transformar em conceitos e meio que lapidar esses conceitos, né? Conforme a gente lapida o conceito, a gente entende, né, conceitualmente o que você está fazendo, você consegue também se perceber para onde você tem que ir, o que você tem que melhorar, tal. Então é um exercício muito legal para mim como aprendizado. E aí conforme a gente compartilha com as pessoas, geralmente é uma crescente, né? Porque daí a gente tem um feedback, as pessoas trazem a sua experiência, na troca, na conversa, muita coisa se revela, né? Então foi uma experiência bem bacana, assim. Eu acho que o que mais me encantou, né, foi essa disposição dos alunos, né, de todos vocês, de realmente lo que Daniel falou, né, o feedback. O feedback muitas vezes é uma crítica, né, mas uma crítica que te vai ajudar a crescer, não uma crítica que não queremos apagar suas ideias, né, seus projetos. Ao contrário, queremos que vocês cresçam, que vocês, se vocês realmente querem entrar neste mercado editorial, ou já estão no mercado editorial, mas ainda tienen esa flexibilidad, esa disposición de seguir creciendo, de seguir tomando aulas, ¿no? Yo siempre falo, siempre podemos aprender algo, siempre, siempre, no hay, ni siquiera tampoco hay faixa etária para aprender, ¿no? Entonces, esa disposición que todos ustedes tuvieron durante el curso fue el resultado, ¿no? de realmente decir, wow, ellos pusieron todo lo que ellos tenían que poner en ese momento y también aceitar que cada uno de nosotros estamos no momento que tenemos que estar. Eso quería falar y aprovechar este espacio, ¿no? Porque es muy importante. Cada uno de nosotros está no tiempo que tenemos que estar. Eso quiere decir que hay oportunidades para ser melhor, há oportunidades para caprichar, há oportunidades para seguir aprendendo, né? Então, com isto, eu quero introduzir a Dirk, porque Dirk é um dos personagens que estamos falando muitas vezes do medo, né? E o medo vem em muitas formas, e o medo vem, às vezes, nessa pequena voz interior que nos fala, não posso, tengo miedo, y nos frea, no sé si fala la palabra frenar, no sé cómo se fala eso en portugués, mas nos hace resistir un poquillo a lo que queremos, lograr, ¿no? Y Dirk, que es un encanto de personaje, yo voy a ver si yo consigo aquí compartir a tela, no sé si yo consigo compartilhar, mas vamos ver si da, tá? Então, nos estão perguntando onde se pode comprar o livro. Vocês conseguem ver a tela? Sim, dá para ver. Sim, tá, então deixa eu ver onde que está. Deixa eu encontrar aqui. Agora dá para ver, né? Então, o livro é o formato MOVI e em formato e-book. Dois formatos diferentes, né? Só para você saber, o e-book é um formato que seria como um PDF, porque ele abre página a página a página, ele vai descendo, então você vê a página dupla, tá? E se fazem em dois formatos diferentes, e já vou dizer por que se fazem em dois formatos diferentes. E este que tenho aqui na tela é o e-movie. O e-movie é o que a criança vai poder desfrutar a leitura, porque cuando tiene doble página y no hace ese movimiento, ¿no? Mas realmente con el cursor a gente puede ver como si fuese un libro, ¿no? Porque no es un aplicativo hace ese son, ¡tin! Y de ahí vira la página, ¿no? Esto es Amazon, entonces no hace ese son, mas está la doble página y así como se ve, es una muestra bien pequeñina. Ahí está nuestro querido Dirk, ¿no? Lindo, lindo, lindo. E então, basicamente, se vocês veem os cores, Daniel utilizou collage, tá? Daniel, eu consigo ver aqui um pouquinho de collage também, é certo ou não? É certo, né? É correto? Sim. Aqui, este desenho aqui, suavizado,
de las nuvens, né? Seria bacana que nos fales, Daniel, como você fez isso, esse processo. Y básicamente, olha que bacán, esto se llama viñetas en portugués, Daniel, son pequeñas viñetas, ¿no? Oi. Ese es el nombre en portugués, viñetas, estas viñetinhas aí? Pode ser chamado de vinheta, mas não, eu trabalho mais com a ideia de quadros. Né? São quadros? Eu chamo de quadros. A passagem do tempo é importante nesse texto, né? Tem a percepção do tempo, porque vai se acumulando uma tensão, né, conforme passa o tempo. Então, tem um recurso que eu emprestei de história em quadrinhos, né, que é a divisão de quadros para poder mostrar essa passagem de tempo. Sí, yo no sabía si era exactamente de cuadrinhos o viñetas, mas exatamente essa ideia. Como fizeste as nuvens? Como eu fiz? Uhum. Foi uma esponja? Foi uma esponja? Não, tem muito, assim, é praticamente todo feito em computador o trabalho. Alguns traços eu faço à mão e depois levo para o computador, mas quase tudo é feito no computador. Eu criei uma textura no computador, a partir de uma textura de papel, e aí no computador eu trabalho as formas e depois vou apagando com essa textura. Muito legal. Uma ferramenta borracha que eu vou apagando para dar essa transparência na forma. Entonces, en este específico proyecto, tú trabajaste ilustración manual y digital. Mas praticamente tudo digital. Teve algumas, que nem as plantas, às vezes tem uns desenhos que eu faço à mão, eu pego o traço, levo para o computador para finalizar no computador. Mas, basicamente, é digital a ilustração. E este colagem? Então, a colagem é digital também. Eu digitalizo. Não lembro, até o Rodrigo me perguntou sobre o livro. Eu tenho, porque assim, eu vou criando um banco de imagens, assim, de texturas, eu vou guardando. Eu peguei eu não lembro se é do Moby Dick, de algum livro que eu digitalizei as páginas e guardo ali. A hora que eu preciso, eu levo e faço a aplicação, mas é digital, né? Porque eu vou repetir essa mesma aplicação em várias ilustrações, né? Super bacana. Este aqui é fantástico. Os árvores também estão com colagem, né? Jornal. Super diferente, super lindo. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém está curioso para fazer uma pergunta diretamente para Daniel ou para Rodrigo? Eu vou poner aqui o stop share um pouquinho para poder ver a vocês. Deixa eu ver aqui, o que mais fala aqui? O Sandra falou, esse encontro foi um presente dentro de um momento tão tenso da pandemia. Obrigada, Sandra. Saudades das aulas, foi um curso incrível, muito rico para mim, foi um divisor, isso falou G. Já nos falou como chegou esse nome, Dirk? Nos falou como foi criado, mas como você chegou a esse nome? Dirk, porque, nossa, podia fazer 1000 escolhas de nomes. Exato, eu acho que o nome não falei. Fala, Sandra, pergunta, Sandra. Oi, Sandra. Então, Dirk, por que esse nome? Porque como é um dragão, né, um personagem tão diferente, mítico, eu queria um nome diferente também, não queria que ele se chamasse Roberto ou Bruno, né? Então eu queria uma coisa diferente, e eu comecei a pesquisar alguns nomes, e esse nome, na verdade, é um nome alemão, e na mitologia, né, alemã tem muitas histórias assim, contos de fadas, história com dragões e tal. Então eu falei, por que não pegar um nome dali e colocar no personagem? E eu tenho um amigo que se chama Dirk, né? Ele vem da Alemanha, meu amigo e tal. E daí eu falei assim, olha, eu acho que é interessante, porque na minha pesquisa já tinha aparecido isso, e depois eu lembrei que tem um amigo meu que se chama Dirk, ele tem 2 nomes, a gente conhece mais pelo outro nome,
mas ele também se chama Dirk, eu falei, acho que vai ser Dirk, porque é algo diferente, e eu acho que é um nome que combina com um pequeno dragãozinho. Se eu chamasse ele, não sei, de Pablo ou de Joãozinho, Eduardo, igual. não ia ter o mesmo impacto. Ay, qué legal, qué ótimo. También parece ser que Sandra quiere saber, Daniel, qué programa você usa no proceso digital, para o diseño digital. ¿Cuál es tu programa? Oi, Sandra. Sim. Basicamente 2 programas. Eu uso o Illustrator, que é um programa para a base do desenho, ele é bem interessante nesse processo. E depois o Photoshop, onde vou dar toda a parte de finalização do desenho. As texturas, esse apagar que a Ivete perguntou como que eu faço as nuvens, que eu falei que eu apago, né? Pego uma textura de papel que eu criei, jogo e uso com uma borracha para apagar essa textura, e daí vou dando transparência. Toda essa parte de edição foi feito no Photoshop. Então, basicamente, esses 2 programas. Claudia está falando, as ilustrações do Daniel estão lindas. Estou muito curiosa para ler a história de Rodrigo. As ilustrações estão lindas demais, Daniel. Obrigado. E a Sandra falou, ficou muito bom esse nome. Eu também concordo, Sandra. Ficou super joia esse nome. Nossa, que legal, que legal. Alguém mais quer escrever alguma pergunta no chat, ou abrir seu microfone e fazer alguma pergunta? Enquanto alguém faz a pergunta, eu só queria comentar uma coisa que eu esqueci, mas primeiramente também agradecer a você, Ivete, por ter oferecido o curso, né? Esse livro nasceu naquele curso que a editora Mercado Livros criou, e como você falou, era a primeira turma, então você fez ele gratuitamente, e foi aí nesse curso que você ministrou, que nasceu o livro, e enfim, se não fosse pelo curso, por você ter criado esse curso, talvez esse livro eu nem teria escrito essa história. Então, fiquei muito contente e obrigado, e também agradecer a forma que você, não só por ter dado o curso, mas a forma que você deu. Você sempre foi muito educada para falar com todo mundo, sempre tinha muito cuidado para fazer as observações, para talvez não magoar ninguém mais sensível. Então, foi muito importante o seu papel na criação do livro, do Dirk, enfim, obrigado. Obrigada a vocês, na verdade, a todos vocês. Este projeto nasceu por vocês, tá? Se vocês não hubiessem participado, não hubiera existido este projeto, se Marta não hubiesse aceitado, né? Eu não hubiese ouvido as sugestões de Marta, Daniel, realmente, imagina se Daniel não hubiera aceitado ilustrar o livro, ou haber dado essas primeiras pitocas, palpites, no curso. Então, esse livro foi porque tinha que ser, né? Então, nasceu de todo o coração e nasceu por vocês, né? Realmente por Obrigado. vocês. E de aí... E aí, obrigado também para Marta e para o Daniel, para Marta e para o Daniel, com certeza. E temos que agradecer a alguém mais, antes de terminar este live, temos uma surpresa. Fala para nós, quem é tu padrinho? Ah, verdade. Então, a Ivete me fez uma surpresa maravilhosa, que ela pediu para alguém escrever a 4ª capa do livro, né? Às vezes, quando é um livro adulto, é a orelha, coisa assim. E ela chamou um escritor infantil, que já é também, que eu admiro bastante, que já publicou muita coisa infantil que eu gosto, que é o Tino Freitas, que escreveu um texto maravilhoso para a 4ª capa, que eu fiquei muito contente. Obrigado, Ivete, por ter chamado o Tino, e obrigado, Tino. Eu já mandei uma mensagem para ele agradecendo, mas obrigado por ter aceito, né, escrever. Sim, foi fantástico, né? Eu pensei, eu falei para Rodrigo, no México, sabe? No México hay uma tradição que me encanta, me fascina, quando nasce uma estrela, né? Se encontra um padrinho. Tino aceitou ser o padrinho. Eu pensei, quem pode ser, quem se pode identificar muito nesta história, quem vai gostar desta história. Tino leu, aceitou rapidíssimo, encaminhou a mensagem da 4ª capa, né, na escrita. Você quer ler ele? Você tem aí a mensagem, deixa eu ver, o texto. O Daniel, você tem o texto? Deixa eu ver que outro comentário é aqui. Sandra falou, parabéns, Rodrigo, pois conseguiu finalizar uma ótima história.
em um tempo limite. Gi fala que show. Ai, obrigada, meninas. Nossa, que legal. Daniel, você queria falar alguma outra coisa? Queres dar mensagem? Sim, assim, agora eu espero ver assim, o livro na mão das crianças, né? Porque tudo isso que a gente faz, eu nunca me esqueço de para quem que a gente está produzindo, né? E eu fico imaginando aquela cabecinha de 5 anos ali, passando pelas imagens, passando pelo texto, lendo, interagindo com os pais, assim. Essa até se você depois, se você tiver essa oportunidade, Ivete, de um momento explorar o livro com as crianças, fazer essa interação com os pequenos na leitura. Eu gosto muito de fazer interação com eles depois que eles leram, porque daí eles já viram o livro e eles já vêm retornando, né, com a leitura deles. E é aí que toda a mágica se consagra, né, na cabecinha deles, assim. Então, assim, para mim foi um grande prazer, né, ter participado e tá vendo agora, né, o resultado. A gente está lançando o livro e agora para mim assim a seguir sendo dos próximos capítulos é essa, ver a criançada aí explorando, aproveitando, né, a aventura aí com o Dirk. Não vou, eu ia dar um spoiler aqui, falar uma coisa, não vou falar nada sobre a história. Mas é isso, né? De ver as crianças brincando com o Dirk aí, que realmente acho que tem algo que a literatura infantil faz. A gente vai, a infância é aquele terreno muito fértil, né? Tudo que está jogando vai germinar de alguma forma. E acho que esse texto joga sementinhas muito boas ali no terreno da infância. Que lindo, que lindo. É muito difícil falar sobre o livro sem dar mas muito obrigada por tua presença, muito obrigada por estar aqui conosco. E, Rodrigo, você quer falar para encerrar o nosso lançamento de hoje? Quer falar alguma outra coisa, dar uma mensagem? Sei lá. Você achou Texto. O texto? O texto achei o texto que o Tino escreveu na quarta capa. Bonitinho no seu idioma, em português, tá? Para eu não estragar ele. Você fala super bem, mas eu vou ler. Faça a leitura do texto que o Tino vai amar. Isso. Então, o Tino escreveu para a quarta capa do livro, né? Aquela que está no final, para dar uma pequena, como que se fala? Um gostinho para o leitor querer comprar o livro. Escreveu assim: chegou o grande dia, coração acelera, tamanha alegria, pois é o fim da espera. Dá um frio na espinha, a perna chega a tremer, e um medinho de nada tá querendo nascer. Mas você tem coragem, e esta história é assim, tem personagem destemido do começo ao fim. Esta história é incrível, agora é sua aventura. Chegou o grande dia, boa leitura. Que lindo, obrigada por ler esse texto, muito obrigada. Então, o livro está pronto, se encontra em várias plataformas, está na plataforma de Amazon, na plataforma da Kobo, está na plataforma de Google também, iBooks, Kobo, né? Eu dije Kobo, não existe Kobo, é Kobo. E, de novo, muito obrigada a Tino por haber escrito esse texto para nós da contracapa. E eu acho que se alguém tem... Há uma pergunta mais, e após essa pergunta podemos encerrar, então, nosso live, tá bom? Tenho uma pergunta, é de Cláudia, para Rodrigo. Ao escrever o texto, é semelhante a escrever um roteiro? Ou seja, você escreve também as indicações do que você quer retratado na imagem, entre as falas e a história? Não, ótima pergunta. Muito boa. Entendeu minha leitura? Sim, tá. Entendi. Oi, Cláudia, obrigado pela pergunta. Eu acho que escrever um roteiro é mais fácil, eu diria. Porque no roteiro você escreve o diálogo e dá a indicação, às vezes, ali do sentimento que você quer que o ator passe, sei lá, falar essa frase melancolicamente, ou falar essa frase com raiva.
às vezes você dá a indicação, às vezes nem isso você dá, o ator cria tudo sozinho, a partir da ideia da cena, mas no texto não, no texto você não pode simplesmente, aqui você fala dessa forma, você tem que escrever para que o leitor perceba a melancolia nas frases do personagem, já na forma que o personagem diz, a melancolia, ou o sentimento que você quer passar, o medo, enfim. Eu acho que escrever literatura tem uma dificuldade a mais, porque você tem que escolher as palavras para passar cada sentimento, etc, etc. Enquanto no roteiro, não, você é mais os diálogos e os sentimentos, é o ator que vai mostrar, que vai criar. Você simplesmente fala essa frase com alegria, ou falar com muito entusiasmo, enfim. Eu acho que é um pouquinho mais fácil na minha percepção. Ivete, não estamos te ouvindo. Que se você enviou algumas sugestões para o ilustrador. Essa era, acho que a pergunta dentro da pergunta, né? Se você, por acaso, orientou ao ilustrador. Ah, não, entendi. Sim, na verdade... porque às vezes, espera um pouquinho, às vezes quando vocês escrevem, né, não necessariamente Rodrigo, mas muitos escritores, né, eles escrevem e eles colocam, né, entre asas, aqui eu quero que tal personagem faça isto, eu lo quero de color tal, né? E hasta indicam como e quando e onde, e enfim, e então isso também corta muito a liberdade do ilustrador, né? Então, no caso de Rodrigo, você quer falar, se você tem algumas sugestões para Então, na verdade, é sempre complicado, porque é isso que você falou, o ilustrador, o Daniel, no caso, ele é um outro artista, e eu não posso muito interferir no trabalho dele, né? Porque eu tenho a minha ideia do texto, e ele tem a ideia dele a partir das vivências e da experiência dele. Então, é sempre uma parceria, na verdade, realmente. Eu fiz a minha parte, dou o texto, não significa que eu não tenha vontade de dar vários pitacos, eu tenho, mas eu tento não fazer muito, porque eu acho que, de certa forma, está meio que desrespeitando o trabalho do ilustrador, na verdade. O autor fica dando muitos... Eu acho que tem que dar no sentido, se for algo muito importante para a história ser entendida, né? Por exemplo, tem um pedaço ali do texto que tem uma ação muito importante feita pela mãe, que eu não falo no texto o que é essa ação. Eu simplesmente, a mãe fala, eu vou fazer alguma coisa. E o filho pergunta, o que você vai fazer? E ela fala, vou fazer isso. Então, eu não falei no texto. Como que o ilustrador vai saber o que é isso? Neste caso, eu orientei, falei, nesse momento que ela fala, vou fazer isso, é isso que ela faz, para ele entender o que o texto quer falar. Mas, assim, o mínimo possível pro texto, para ele entender a história e poder tirar da história mais coisa. Mas eu não fico falando, eu quero que você coloque o dragão aqui na praia tomando uma água de coco nessa cena. Eu não falo isso porque eu estaria interferindo demais. Obviamente, o Daniel, o ilustrador, que tem que criar a partir do que ele leu. Embora, sim, eu sinta muita vontade de falar. É o meu lado diretor teatral aí. Eu estou dando uma risada porque eu estou querendo saber se Daniel também está dando uma risada ou não. Não, eu gosto de pitaco, eu não tenho problema. Assim, eu trabalho no mundo editorial já, né, há muitos anos. E eu já trabalhei de todos os lados do balcão, né? Eu já trabalhei junto com o editor, já trabalhei junto na direção de arte, então eu fazendo meio de campo entre o editorial e o ilustrador, e tendo que fazer esse leve trás de ideias, eu trabalhei com muitos ilustradores, cada um você tem que encontrar o tempo deles, alguns têm o ego mais inflado, outros são mais gostam mais da participação, cada um funciona de um jeito. Então você vai tendo que aprender assim a sentir, né, como você se porta para que o trabalho chegue aonde pode chegar, entende? Porque não tem uma maneira certa de trabalhar, né? Você tem que entender cada um como funciona e onde que a gente quer chegar, assim. Então você tem sempre muito de psicologia, porque você tem que fazer chegar no máximo, né? Então você tem que entender
como que a pessoa funciona tal para fazer que haja o clima de criação, né, um clima gostoso de criação se permaneça no trabalho, assim, se domine no trabalho. Porque também tem muito estresse, né? Sempre tem muitas, né, brigas homéricas, ilustrador que me liga me xingando porque eu mandei uma ideia que vai mudar a ideia deles. Tive várias situações assim. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante é quando a gente consegue colocar o trabalho lá em cima. A gente todo mundo está mirando lá o trabalho, o que é melhor para o trabalho. Quando a gente consegue entender isso, que a gente está mirando o trabalho, aí você começa a trabalhar com conceitos. Não, eu preciso de chegar numa linguagem mais acessível para a criança. Tá muito abstrato, a criança não entende. Então, quando a gente consegue focar o trabalho e não a gente baixa a guarda do ego, o trabalho sempre ganha, assim, porque sempre tem, cada um tem uma visão que pode contribuir. E é lógico que chega um momento que quem está respondendo pelo trabalho no caso do texto é o autor, no caso da ilustração é o ilustrador. Então chega um momento que você fala, ok, agora, né, discutimos, agora eu volto para minha cozinha, fecho a porta, porque eu estou na minha cozinha agora, né? Então, assim, tem um momento de você ser assertivo, porque senão a coisa não... Né, tem trabalhos que se perde, assim, discussão, e a coisa não progride. Então, tem um ponto certo, assim, sabe, de fazer a coisa acontecer. Mas eu, assim, particularmente, eu gosto de receber a crítica, porque, assim, se eu fico pior, eu me sinto pior se eu estou fazendo e, assim, não recebo nada de volta, assim, sabe? Parece que esse respeito, eu não quero desrespeitar o autor, mas, assim, eu preciso que me desrespeite também, porque eu posso estar indo para um lado que não era o lado alguma ideia importante que o autor estava concebendo ali, eu não percebi, está passando, entende? Enfim, eu gosto da troca. Já trabalhei com livros que a gente produziu o livro inteiro e depois o livro simplesmente não foi publicado porque o ilustrador não entrou na ideia do projeto, é uma ideia que realmente precisava ser contemplada no projeto, e se não permitiu que a gente entrasse, muita discussão. E como no mercado editorial você contrata antes de ter no trabalho de ilustração, você contrata antes de ter o trabalho pronto, diferente do escritor, né? Você contrata o original do escritor porque você já leu o texto e você gostou. Você quer publicar isso daqui. E na ilustração, geralmente, é o contrário. Você ainda não tem a ilustração, você contrata o ilustrador. Então, assim, eu já tive um projeto que a gente fez inteiro, já tinha pago o ilustrador, depois que foi feito, né, foi para o limbo, a gente não publicou. Então, assim, eu prefiro ter o quebra-pau, a gente ter esse momento de desavenças até no projeto, do que ser, assim, tudo muito, muito respeitoso e a gente às vezes não chega num patamar acima onde a gente podia chegar. Talvez porque assim, eu já trabalhei de todos os lados do balcão, então eu sei que tem quebra-pau, às vezes não tem, às vezes vai mais, flui mais, às vezes flui menos. Eu estou acostumado com esses altos e baixos, né, da produção editorial. Então, assim, para mim, ok, vai ter briga, não vai ter briga também, não tem Beleza. Então, eu só queria, eu esqueci duas coisas, só para falar para vocês, o porquê, eu havia falado o porquê do livro Imóvel e porquê o livro Hip-Hop, né? Esse é porque, como editora, eu acredito que temos que ter diversidade y experiencias diferentes. Estamos en un momento de transformaciones, ¿no? Entonces, esa es nuestra oportunidad de tener un pensamiento flexible. Para quien tomó curso sabe lo que significa un pensamiento flexible, ¿no? Y básicamente es pensar en 1000 posibilidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así como el libro tiene que estar en todas partes, o libro físico, en librerías, bibliotecas, escuelas, casas, lares,
en fin, en todo aquel espacio que tiene que estar y que debería de estar. Entonces, también las experiencias de traer un libro digital también son válidas, ¿no? Entonces, por eso se coloca en varias plataformas y por eso se coloca en esos dos formatos, en libro EPUB y en el libro eMobi. Y por último, para fechar, tiene un monte de comentarios aqui, basicamente a gente está falando muito obrigada, adoramos a fala, obrigada por la sinceridade de Daniel, de Rodrigo, né? Por falar do processo, estão encantados de haver ouvido as falas de vocês, e eu quero convidar a todos vocês para fechar este live com uma palavra, com sua palavra de 2022. ¿Cuál es su palabra de 2022? Y quiero que todos que tengan voluntad de participar, compartirles con nosotros esa palabra. Entonces, tienen 10 segundos para, 10 segundos para ya pensar en esa palabra de 2022. ¿Cuál es esa palabra de 2022 que ustedes están recibiendo este año? Estamos hoy de sorte, estamos celebrando el Día Lunar da China, ¿no? Un día nuevo lunar da China, o Día do Tigre, o Ano do Tigre. Entonces, Marta, você que es maravillosa, você ya tiene su palabra favorita. Palabra. Palabra. Ok, palabra de Marta, ótimo. ¿Quién quiere participar? Sandra, usted tiene su palabra. ¿Usted gustaría de compartir con nosotros su palabra? Olá. Olá, Ivete. Olá, Sandra. Eu escrevi, mas eu vou falar, né? Porque eu não consegui ficar no vídeo porque a internet está ruim. Então, eu vou falar a palavra. Eu escolhi coragem, baseando no livro do Rodrigo. Eu acho que essa é uma palavra muito boa para esse ano. Não sei se para vocês, mas para mim tem um grande significado. Beleza. Por isso que eu gostei tanto do livro do Rodrigo também. Então, abraça essa palavra durante 2022 e desejamos muita sorte para todos vocês. Quem mais quer compartilhar sua palavra? Alguém mais? Eu escrevi. Esperança. Esperança. Eu acho que é uma palavra feminina, lembra uma pedra verde da ecologia, um nome de mulher e uma coisa assim de positiva, né? Para o futuro, de acreditar. Positividade. Então, e mesma coisa, abraça essa palavra durante todo o ano 2022. Obrigada. Para você e para sua família. Quem mais quer compartilhar sua palavra de vocês? Determinação, minha palavra, eu acho. Determinação, ótimo. Eu acho que esse ano é o ano de conquistar, de fazer o que eu sempre fico enrolando. Sabe aquele negócio, todo começo de ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e daí passa um mês e já esqueceu tudo. Eu acho que esse ano eu vou tentar ter mais determinação para cumprir as promessas de ano novo. Muito bom. Abraça essa determinação em 2022 e que venham muitos projetos, muito mais projetos e êxito, sucesso neste livro e em todos os livros que você vai escrever em sua carreira, tanto profissional como... Qual a sua palavra, Ivete? Minha palavra é ilusão. Ilusão, porque com ilusão você tem essa motividade, esse motor de poder conseguir todo o que você deseja. Então, essa é a minha palavra, ilusão. E obrigada por perguntar. E Daniel, você encerra nosso live de hoje. Qual é a sua palavra? Eu sou tão prolixo que eu já pensei que 30 palavras, 30 palavras. Mas eu acho que principalmente foco, sabe? Eu acho que foco, muito estudo, e daí de foco vai surgir 30 palavras. Né? Eu acho que para mim é muito claro o foco, porque eu percebo assim que grandes sonhos se perdem por isso, né? Tem isso que o Bruno falou da determinação, né? E a determinação exige paciência, exige, né, você não perder foco, você saber amassar papel, jogar fora, começar de novo, né? Então, é não perder o foco, assim, ter foco, porque muitas vezes a gente só vai perceber que a gente subiu a montanha depois que você passou muita mata, né? Quando você está no meio da mata, você não vê a montanha, né? Só depois que você chegou, passou a mata para trás, você olha, já subi bastante, né? Então,
ter foco para seguir os objetivos, aí, os sonhos. Beleza. A da Cláudia aqui, ela colocou sobre o trabalho da trilha sonora, que acho que deve ser bem parecido. Né? Todo o trabalho que é feito em grupo, né, criativo, tem essas situações, né, de como dividir, como partilhar a criação. Né? Acho que eu falo que fazer livro, ilustrar um livro para um autor é que nem fazer letra e música. Né? O autor vem com a letra e vem com a música. A gente tem que fazer esse casamento que dê certo, né, da melodia e a mensagem que a letra está trazendo, né? E espero ter posto uma boa melodia aí para as letras para a letra do Bruno, do Rodrigo Bruno. Você é francês, Rodrigo? Você nasceu na França? Eu nasci no Brasil, no sul do Brasil, mas eu tenho nacionalidade francesa também, então eu sou os dois, mas nascido no Brasil. Perfeito, e ele tomou férias, ele acaba de voltar de férias, então ele está já pronto para iniciar 2022. Acabei de voltar ontem. Eu estou poniendo aqui no chat ótimas palavras de todos, porque alguns compartilharam progresso, outros realização, né? São maravilhosas palavras. Muito obrigada, gente. Esperamos ver-nos em outro encontro. Boa noite. E, de verdade, obrigada por estar conosco. Um grande abraço para todos. Obrigado. Tchau, Abraço, tchau. obrigado a todos que participaram. Tchau, tchau.